E hoje, né, o tema que a gente vai trabalhar é decida ser o melhor que puder ser. E aqui uma coisa para a gente já poder trazer um pouquinho para nós, eu até lembrava quando eu li esse tema, que ela fala do último evento que nós tivemos, que foi o Covid-19. Durante o período do Covid, né, muitos saíram dessa pandemia com alguns propósitos, né? De querer viver melhor, de valorizar algumas coisas, né? Nós fomos percebendo ali ao longo dos 2 anos que existiam muitas coisas que às vezes a gente não valorizava. Mas o que acontece? Diante de tantas decisões que a gente precisa tomar todos os dias, a gente foi se perdendo também. Na verdade, o nosso corpo ele adapta a tudo, né? E ali a gente sai de uma realidade bem traumática e a gente migra para um novo tempo. E nesse novo tempo a gente sai com esses propósitos. Mas quando a gente é consumido por outras coisas, esses propósitos vão ficando para trás. E o que foi nos consumindo ao longo do tempo? A questão da tecnologia, eu já dizia isso em outros temas anteriores. Hoje as coisas estão muito aceleradas. Não sei se vocês perceberam, olha só, hoje já é dia 20 de janeiro. Parece que foi ontem que a gente estava na virada do ano, não é? O tempo está voando muito rápido. Tudo que a gente quer comprar, a gente é um clique e chega rápido, né? Hoje a gente estava comentando que a gente fez uma compra, estava previsto para chegar a quinta, chegou hoje. Então, as coisas estão mais aceleradas, tudo precisa ser entregue muito mais rápido. Trabalho, cada vez mais, a gente está trabalhando mais. Porque com a tecnologia, isso nos facilita? Sim. Mas às vezes com o celular, com isso aqui, a gente leva para a cama o nosso trabalho também. Então a gente tem trabalhado mais tempo. Né? Antes, sem toda essa tecnologia, sem tanto esse investimento, a gente saía no nosso horário de trabalho, chegava e dedicava determinado tempo para determinada coisa. Hoje não. A gente é engolido por essa nova realidade. E é aí que a gente não pode se perder. Por quê? O que ela diz aqui nesse livro, que é muito importante, é sobre o desperdício do nosso tempo. Às vezes a gente preocupa tanto nesse trabalhar, tanto no fazer as coisas, que a gente esquece do essencial. A gente esquece de dar um tempo para de estar disponível de fato com as pessoas com quem a gente ama. Então, nesse tema, decida ser o melhor que puder ser, é nas coisas simples. Né? Às vezes a gente pensa assim, decida ser o melhor que puder ser. A gente vai pensar naquelas coisas grandiosas, eu vou ser uma grande empresária. Isso é bom, importante? É, mas se eu não começar nas pequenas coisas, que seja um acordar, como que a gente se organiza com as pessoas da nossa casa? A gente tem o hábito de cada um tomar café em um determinado horário, ou não se consegue se encontrar pelo trabalho, ou de fato a gente tem pessoas da nossa casa, a gente não está só, mas a gente não consegue se reunir. A gente não consegue dar esse tempo de qualidade. Ou às vezes até se reúnem. Reúnem numa mesa de café, né? Ou no almoço, mas não tem aquele tempo de qualidade, não tem aquela disponibilidade, porque às vezes eu tô com o celular na mesa, às vezes eu tô distraído pensando em outras coisas. Então a gente precisa trabalhar muito em nós essa atenção focada. O que de fato eu tenho feito? Às vezes a gente passa o dia e se pergunta: o que você comeu ontem? É difícil a gente saber. Às vezes perguntar o que você almoçou, às vezes é até difícil, porque a gente engole, a gente já não saboreia nada, né? A gente passa tudo correndo, né? Tem gente que, igual por exemplo, eu faço atendimento e tem pessoas que não têm tempo e querem agendar no horário de almoço. Isso me consome, porque o horário de almoço é o horário de almoço. É o horário que eu tenho para quê? Para me alimentar. Mas hoje a gente não está tendo tempo. E a gente precisa perceber onde está sendo gasto esses excessos. Porque com a facilidade eu vou absorvendo mais coisas. Mas como eu tenho ficado nesse lugar de escolha? E aí ela diz que o tempo passa e você viveu tudo aquilo que queria viver, o tempo passa
E você não viveu tudo aquilo que queria viver com as pessoas que você ama. É aquela sensação, vivi, vivi, e o que eu fiz no final? Nada. E sabe quando a gente percebe? Quando vem talvez uma doença, quando às vezes vem alguma pessoa vem a falecer, e a gente vai vendo que a gente não teve mais tempo. Teve uma moça que olhava os meninos para mim, um dia a gente sentado conversando como que eram os tempos, né, de antigamente, ela contando que a mãe dela, quando engravidava, aí a mãe, que era a avó, vinha de uma cidade lá pro lado de Ouro Preto e vinha a cavalo para ficar dias aqui. E ela não sabia exatamente o dia que viria e nem o dia que ia, né? Aí passava, o pai contava um certo tempo, as pessoas que são mais velhas aqui vão poder falar, lembrar aí, ou saber dizer até como que era com mais clareza. Mas o que ela me contava era isso. Programava mais ou menos um tempo, o pai voltava a cavalo para buscar, né, a esposa. Mas a mãe vinha, ficava um tempo para cuidar da filha. Era tão moroso, mas as pessoas eram mais presentes, né? Aí você pensa, hoje nós teríamos tempo melhor para usufruir melhor desse tempo, né? Mas não. A gente está com saudade, o que a gente faz? A gente manda uma mensagem de texto. Mal, mal um áudiozinho. E só. A gente já não olha mais no olho. A gente não consegue ter esse tempo para olhar no olho do outro, né? Principalmente nós mães, a gente precisa cuidar disso. A gente precisa olhar no olho dos nossos filhos, porque a gente vê ali, quando a gente de fato olha, a gente vê sofrimento, a gente vê que não tá bem, a gente percebe a alteração do outro. Porque quando a gente conhece, a gente percebe, né? Mas às vezes nós somos engolidos, que aí vai acontecer isso aqui, ó. O tempo passou, eu vivi, e aí? A sensação de que eu não aproveitei nada. Quantas histórias nós vamos escutando, né? Há um tempo atrás, tinha uma pessoa que veio a perder a filha. E ela dizia: eu trabalhei tanto para dar a melhor escola para minha filha, para dar o melhor para ela, mas eu não tive tempo para sentar e olhar no olho dela e saber que ela estava sofrendo. E a filha, aos 15 anos, veio a suicidar. Então, que nós não passamos ao longo desse tempo com o final e dizer assim: poxa, o que eu fiz? Será que o que eu fiz valeu a pena? Será que eu fiz o melhor que eu pude? Então, que nós possamos refletir sobre isso. E ela conta aqui nesse livro uma experiência que ela teve com a avó. Ela perdeu a avó com Covid, né? Mas ao final, o que confortou ela foi ela ter decidido ser a melhor versão de uma neta. Aí ela conta que o quanto ela pôde usufruir estar com a avó, né? Aniversários, os gostos da avó, tudo que a avó queria fazer, ela fazia, ela queria agradar. Ela foi de fato uma melhor versão de uma neta. Então, isso, o ser a melhor versão, nos conforta. Não é aquela sensação de fracasso, de culpa ao longo da vida. E isso vai nos pesando. Imagina a gente ter uma culpa ou uma sensação de fracasso. Até que a gente se recomponha, é um processo também, às vezes dolorido, né? Então, ela disse isso, que nós precisamos ser a melhor versão, mesmo nas pequenas coisas, nos pequenos eventos do nosso dia. E aí ela diz: não permita que a correria e a avalanche de informações nessa nova época o afastem das coisas importantes. Será que nós sabemos o que de fato é importante para nós? Você sabe? É muito importante a gente definir na nossa vida o que é valor. Porque o que é valor é inegociável. Mas às vezes a gente não consegue definir o que é importante e passa. Não permita olhar para a tela do celular mais do que para os olhos de quem você ama. Toda vez que. E olha, a gente precisa conscientemente nos policiar. Porque isso aqui nos consome e a gente não percebe. Então, será que de fato, para quem eu tenho dado mais atenção? Para quem mais eu tenho olhado? Não permita que o excesso de trabalho seja uma desculpa para a falta de tempo.
A gente tem tanto tempo para o trabalho, é tanta coisa, trabalho em casa, trabalho fora, é uma coisa, é outra, e a gente não tem tempo para nós mesmos, para olhar para dentro de nós, para curar algumas feridas, para falar sobre essas feridas, para pensar sobre essas feridas, para tomar um novo caminho. E aqui ela faz um convite. Experimente ser um pouco melhor todos os dias. Entre no jogo da vida para vencer a si mesmo todos os dias. Ela compara a nossa vida como um campo de futebol. A gente decide onde a gente vai entrar, se a gente vai atuar no meio, no esquerdo, no direito. Eu não sou muito boa com futebol, mas enfim, a gente sabe que cada um tem uma posição. E eu entro nesse jogo, que é o jogo da vida, com a decisão aonde eu quero, de fato, atacar, onde eu quero julgar. Mas que esse jogo da vida, ela fala que haverá dificuldades. Todos nós vamos passar pela dificuldade. Por quê? Porque nós estamos em constante transformação, mas é necessário parar e se perguntar diariamente: o que preciso para ser 1% melhor agora? Será que a gente para pensar? O que eu posso ser 1% melhor hoje? 1% é muito pouquinho, né? Mas se a gente todo dia pensar nesse pouco, é melhor acrescentar mesmo que pouco do que nada. E ter a sensação de cada vez ir tirando, né? E aí ela vai prosseguindo, que ela diz que o mundo nos enche de rótulos. E eu lembrava muito de Jesus, né? Quando eles perguntavam, mas quem é esse, né? Quem é esse que faz esses milagres? Quem é esse que faz tantas coisas? E uns rotulavam. É filho de José, o carpinteiro, né? Ele fazia tantas coisas, e ó, filho de José, queria rebaixá-lo, né? Pensando justamente nesses postos. E às vezes nós nos definimos quem somos, às vezes até por títulos, por profissões, por, por trabalhos. Quem é fulano? Ah, fulano, eu sou fulano engenheiro, eu sou fulano médico. Será que de fato a profissão nos define quem nós somos? E aí é esse questionamento que ela coloca também. Será que são títulos que nos definem? Será mesmo que a formação pode dizer quem somos? Será que o que estamos construindo determina quem somos? Será que esse é o melhor que podemos ser? Quando dizemos sobre isso, sobre o ser, eu sou fulano, com a profissão em seguida, e ela fala: quer identificar quem você é de verdade? Então siga uma dica. Olhe para seus sonhos, olhe para seus desejos, para o quanto você se esforça para alcançar o que deseja, o quanto é honesto, verdadeiro e íntegro. Gente, nós temos perdido a capacidade de sonhar. Se nós estamos perdendo a capacidade de sonhar, porque nós nem sabemos quem nós somos. Se o caminho é esse, né? Quer identificar quem você é? Olhe para os seus sonhos, olhe para os seus desejos, para o quanto você se esforça para alcançar o que deseja. Se nós não sabemos, como que nós vamos nos esforçar para alcançar? Por isso que é importante nós anotarmos, por isso é importante nós pensarmos, gente, qual que é o meu sonho? Porque o sonho vai nos mover, o sonho vai nos fazer levantar da cama, esse lugar de sofrimento, esse lugar de dor, esse lugar que nós não conseguimos construir nada. É o nosso sonho que vai fazer a gente dar passos. E aí nós vamos cair, nós vamos levantar de novo, porque o sonho continua ali. A gente sabe que vai ter dificuldade, mas a gente não vai desistir dele. A gente vai continuar correndo atrás, nós vamos continuar batalhando. Mas a gente precisa ter isso, essa meta, a gente precisa olhar para frente. E ela diz: quanto mais aguenta pressão, mais preparo e firme meu propósito eu fico. Mais entro no jogo e mais consciente sobre a vida eu me torno. Então, olha, quanto mais pressão você tiver, quanto mais sofrimento você tiver para a realização daquilo que você acredita, daquilo que você quer, mais forte você fica.
Nós vamos sendo provados, nós vamos ficando mais resilientes. Não é assim? Quantas pessoas passaram pela doença e se transformaram? Tem uma amiga que ela tinha um tumor era até benigno no cérebro, na cabeça, e ao tirar, né, esse tumor, ela teve algumas sequelas no início, ela foi muito forte, hoje já quase nada, mas no início ela não ela nem andava. E ela era uma pessoa extremamente dependente, assim. Era uma pessoa não, totalmente diferente do que ela é hoje. Mas depois fui vendo a força, a garra que ela tinha. O médico falava assim: você tem que fazer fisioterapia, porque ela queria andar de novo. Esse era o sonho dela. Eu quero andar. E aí ela fazia atividade com muita intensidade, uma disciplina assim, nossa, invejável. E ela gravava os vídeos dela se esforçando e era difícil, sabe? Ela foi muito exemplo para mim de superação. E ela não sabia dirigir. Na verdade, ela tinha carteira, mas não dirigia. E ela teve uma sequela também, que ela vai para os lugares, ela esquece. Por exemplo, ela vai hoje, estaciona o carro em determinado lugar, ela tem que tirar foto de onde ela tirou para ela conseguir achar o carro de volta. E mesmo com tamanha limitação, ela vai daqui de Congonhas para Belo Horizonte. Superou assim tudo, todos os medos dela. Então, o que que é isso? Diante de tanta batalha, diante de tanta dificuldade, ela se transformou. Ela entrou num jogo mais consciente. Ela viu que a vida precisa ser vivida. E eu pergunto para ela sempre assim: oi, como que você tá? Eu estou ótima. Ela, o tempo todo ela fala assim: eu estou ótima. Hoje ela entende que a vida ela precisa ser vivida. Ela queria engravidar e ela não conseguia engravidar. E ela correu atrás e ela foi no médico e falaram de um procedimento e ela eu topo fazer o procedimento, isso mesmo com os medos de cirurgia de novo e tudo mais, mas ela lutando pelo sonho dela. Hoje ela tá com a menininha dela fez um ano agora. Então é isso que a gente precisa ter, é sonhar, é acreditar. E ela diz aqui: são as minhas escolhas que me tornam melhores. A forma como eu encaro as pancadas da vida, o que eu faço com os meus pedaços depois que a vida me derrubou, é isso que vai nos tornar melhor. A gente vai soltar como que tem coisas que vêm em nós, parece que passa triturador, né? Você sai jogando pedaço para tudo quanto é lado. Mas não é o fato em si, é como que eu vou reagir diante disso. O que que eu vou fazer com esses pedaços que sobraram? É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai me fazer tornar melhor. Não é eu me colocar no lugar de vítima para que todos ficam passando a mãozinha na minha cabeça. Isso não vai mudar o mundo, não vai mudar a sua vida. Todos os dias, quando você acorda, quais objetivos se levanta? Que coisas estão fazendo você viver de verdade? Você precisa ter clareza nessa resposta. Gente, é isso que é como uma engrenagem ou um combustível. Vamos pensar assim, um carro. Pode ter um carrão, mas não põe gasolina nele não para você ver se ele anda. Serve para nada. O combustível nosso é isso. Que coisas estão fazendo você viver de verdade? Sabe por quê? Porque senão chega um momento que a minha vida vai ficando tão vazia, eu não vou encontrando nem sentido para viver. É como se aquilo que eu fizesse não tivesse importância. Por quê? Porque eu estou perdendo a minha essência. E ela diz: se você tem problema, identifique o problema. Haja no problema. O problema, ela fala, a gente precisa resolver. Então, faça o diagnóstico, identifique a origem dele. E aí a gente começa a tomar as decisões, né? Então, ela resumindo nessa parte, identifique o problema, planeja as possíveis soluções
Repense e muda os planos caso necessário, porque tem gente que é assim, já fiz de tudo, será mesmo? Eu falo que enquanto houver vida, haverá possibilidades. Mantenha o foco até resolver o problema. Eu vi uma frase, até a Paloma que me mandou, né? Eu vou até pegar a frase aqui. Eu falei com ela que ia anotar para a vida essa frase. Não é fazer para ver se vai dar certo, é fazer até dar certo, né? Então é isso que a gente precisa fazer até dar certo. E às vezes não. A gente, vou fazer para ver se dá certo. Não, a gente precisa persistir. Gente, se nós não persistirmos, nós não vamos chegar no fim, nós não vamos ter o resultado que a gente espera. Lembrando, desafio vai ter, mas não desista. As suas decisões não vão durar para sempre. Coloca um prazo para que elas aconteçam. Às vezes a gente decide uma coisa hoje, né? Hoje vocês estão ouvindo, às vezes ficar animado com algum projeto que já estava aí, mas pode ser que passou um tempo, aconteceu uma coisa, aconteceu outra, e você já até esqueceu que eu tô falando aqui. Então você anota, coloca um prazo para aquilo acontecer, para que você não se perca. A gente precisa colocar a mão na massa. E aí, para fechar, ela coloca: preciso estar presente e concentrar a atenção naquilo que pretendo fazer. Senão, não consigo. Vou ler de novo. Preciso estar presente e concentrar a atenção naquilo que pretendo fazer, senão, não consigo. Quando estou presente, consigo dialogar com o obstáculo e superá-lo. Consigo entender melhor o que está passando. Preciso sair da arquibancada, entrar no campo e decidir para que lado eu vou jogar. Se vou fazer passe para alguém marcar o gol, se vou chutar o gol, se preciso me defender para não sofrer o gol. O que normalmente acontece é que as pessoas estão com a bola e não sabem o que fazer com ela. Não sabem para onde vão e acabam deixando a bola sair do jogo. Perdem o protagonismo de elas mesmas fazerem um gol, com a bola que é delas, a vitória de suas vidas. Então a gente precisa seguir em frente, a gente precisa persistir. A última frase que termina é: aquele que brilha mais mostrará a resposta que você deverá seguir. Mas antes de seguir, lembre, decida ser o melhor que puder. Não é olhar só para o outro, ver aquilo que o outro fez, aquilo que o outro conseguiu, mas é olhar para mim, o que que eu posso ser melhor. Decida ser o melhor que você puder. Pensa nas pequenas coisas, nas pequenas ações do seu dia. Seja 1%. Mas olhe para você, olha para a sua vida, olha o que é importante na sua vida, olha o que é valor na sua vida, olha o que é sonho na sua vida e viva essa melhor versão que você